Vamos lá. A gente vai iniciar, mas eu queria pedir desculpa por ontem eu não ter comparecido. Eu até tentei, mas fui até o fim para ver se eu conseguiria chegar em Campo Grande, mas eu não consegui. Eu fui em algumas cidades e aí eu tive que acompanhar uma incineração de drogas e aí acabou que eu passei a tarde toda acompanhando, era muita droga, então eu não tinha como deixar lá os delegados e sair, assim, né? Tipo assim, vai dizer, porra, o menino mal entrou, já tá querendo ir embora. Então, foi trabalho e também pessoal, que eu fui conhecer algumas coisas, algumas cidades e tal, que semana que vem eu entro em exercício, e eu fui conhecer. Então, eu mudei para hoje a aula para a gente trabalhar essas peças e trabalhar um pouco da rodada 2. Um balanço da rodada 2 foi uma rodada muito tranquila, né? Em torno de 95% conseguiu entender que era uma interceptação telefônica. Alguns ainda ficaram com dúvida se teria busca e apreensão, e tal. Então, a gente vai trabalhar no final da aula. Agora, a gente vai trabalhar as peças de hoje. Nós vamos trabalhar 5 peças. Então, vai ser uma andada boa, justamente porque nós temos só mais 2 encontros. No próximo encontro, a gente trabalha mais algumas. Eu acho que a gente vai trabalhar o pedido de exame de sanidade e eu vou ver outras também para trabalhar. Acho que a restrição do CTB, né, da CNH também, e por aí se vai. Suspensão da CNH do CTB. A gente vai trabalhar captação ambiental. Quem me conhece sabe que é uma peça que eu brinco dizendo que não vejo a hora de cair para realmente usarem a forma que eu faço, o modelo que eu tenho. Não que é certo ou que é o mais certo, mas é que eu acho muito completo. E é uma peça bastante inteligente. Primeiro, por ser uma inovação do pacote de crime, né? A gente sabe que antigamente a captação ambiental, quando ela caía em peça prática, ela seguia o trâmite da Lei 12.850 de 2013, que não tinha trâmite, né? Ela era meio que zoada, assim, ninguém sabia como pedir uma captação ambiental, justamente por isso, porque ela não estava codificada exatamente como ela seria. E aí o pacote de crime trouxe a forma como essa captação deve acontecer e não caiu ainda em nenhum concurso. É uma peça que tem muitos artigos para você argumentar, tem muito artigo para pontuar, né? Quem sabe vem na Bahia uma captação ambiental, né? Mas é como eu digo, direto, não existe professor que falar que vai cair tal peça, está mentindo, né? Pelo amor de Deus, ninguém adivinha não para estar dizendo que peça vai cair. Quem imaginaria nos maiores bolas de cristais do Amazonas? Ninguém, né? Eu nem sei como eu faria aquilo, não vou mentir também. Não sei como eu faria. Ia ser igual, tipo assim, sei que é isso, mas não sei fazer. Então vou para essa outra aqui para pelo menos errar com categoria. Mas não tenham fique se apegando a isso ou aquilo, se vai ser uma peça, vai ser outra. Não existe isso. A gente tem que trabalhar o máximo possível de peça, né? E até porque a gente não vai esgotar todas as peças possíveis por um delegado de polícia, impossível. Tem um mundo de coisa, mas a gente vai trabalhar as principais e que possa realmente ser uma possibilidade na nossa prova. A captação ambiental, como eu falei, ela é uma inovação do pacote de crime, então dê uma atenção boa para a captação. Eu acho uma peça muito inteligente, boa de se cair. O que eu poderia, assim, parar para pensar de captação ambiental seria justamente a coleta de elementos probatórios, né, ou de indícios, até porque a gente está no inquérito policial, diante de toda uma investigação e você tentar entender o momento da investigação, que muita coisa foi feita, mas até então não chegou a nada. Já foi feita uma busca e apreensão, já foi feito até um possível sequestro, sei lá, mas assim, a captação ambiental, um dos seus, dos pressupostos, seria justamente a última ratio, que é justamente você deixar claro que tudo você tentou, mas não conseguiu ainda. Então, esse é um primeiro passo para você tentar ter uma malícia na hora da sua prova, para você tentar identificar uma captação ambiental. Nós começamos o endereçamento da mesma forma, então vou trabalhar e a gente vai comentando sobre ela. O endereçamento, a mesma coisa, todas as peças, não tem segredo, que é o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá
Atente-se, eu comecei a perceber e fiquei bastante feliz na segunda rodada, as pessoas ficaram mais atentas com isso aí do local, e não esquecer de colocar no endereçamento, tanto no local como lá embaixo, local, data, delegado de polícia. E também, quando eu coloco a delegacia de polícia, a pessoa se atenta e percebe que ali tem um ponto, um quesito para ser avaliado, que é quando eu coloco que a investigação está correndo por determinada delegacia de polícia. Ou seja, lotado na delegacia, tal, 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 que está lá nos fatos. Isso é motivo de pontuação. Então, se atentem, porque isso cai e pode cair. Então, fique alerta, não crie uma delegacia, pelo amor de Deus. Estou dizendo para você se atentar ao que está ali nos fatos para você colocar, tanto no endereçamento, como lá lotado na delegacia tal, se é como nos final, quando você bota local, data, delegado de polícia. Então, a gente vai ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, né, vara criminal da comarca. Vocês querem que eu coloque na tela? É porque eu estou acompanhando aqui. Eu acho que eu prefiro do que ficar a tela só a imagem. Mas eu vou colocar um pouquinho. Vamos lá. Aqui. Vara criminal, se for vara do tribunal do júri, ou se for juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, né? Atente sempre que é a Bahia, sempre será em alguma cidade da Bahia, quando não tiver cidade, né? Com marca de Bahia, né? O preâmbulo, a Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio do seu delegado de polícia final indicado, lotado na delegacia de polícia, traço, se você tiver a delegacia, você coloca a delegacia aqui, caso contrário, traço. No uso das suas atribuições constitucionais e legais conferidas pelo. Aí a gente vem para o embasamento constitucional, né? O artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei número 12.830, artigo 147 da Constituição do Estado da Bahia e o artigo 55, a linha D da Lei Estadual. Galera, atente-se que aqui você tem que colocar completo, artigo 50, inciso 5, a linha D. Não é você colocar artigo 50. Não, eu quero que você bote completo, porque se ele for específico demais, ele vai cobrar isso de você. E se você não colocar, você acaba perdendo. Por bobagem, por bobagem. É só decorar. Basicamente, tudo é essa linha. A não ser as peças administrativas, portaria, portaria, eu acho que APF, salvo engano, relatório. Então, é para você se atentar e para justamente constar. A gente vem aqui para o embasamento da própria lei de interceptação telefônica, né, que é quem embasa a captação ambiental, que é o artigo 8º-A, que ele deixa claro que o delegado de polícia poderá representar pela captação ambiental, né, de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos no local. Como eu falo no local, é justamente o seguinte: quando você pega uma captação ambiental, você está fazendo em um determinado local. Você não faz uma captação ambiental em público ou bota no meio do centro ou de uma praça, não. A captação ambiental é no local geralmente fechado. Por isso que você está pedindo, por isso que você está representando ao juiz. Se você fosse fazer uma captação ambiental no local público, não tem lógica você está pedindo ao juiz. Você está pedindo a captação justamente por conta dessa questão da intimidade da vida privada. Então, no local, você vai fazer uma captação ambiental, você sabe que está tendo cometimento de infração penal dentro de uma cela no presídio. Você sabe o que está acontecendo ali. Você sabe o que está acontecendo ali. Você vai pedir captação de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos na cela tal, do presídio tal. Pronto, é o local. Esse é o local. Então, provavelmente, na sua peça, ou não, provavelmente não, vai vir especificado o local. Porque senão não tem como você pedir uma captação ambiental. Então, tenham atenção com essa questão do local para você colocar aqui, logo no seu pedido, para você deixar claro para o juiz onde que você quer que essa captação seja realizada, pelos fatos e fundamentos abaixo delineados. Dos fatos, a mesma coisa, síntese das informações passadas, é o que eu digo, é um resumo das infrações penais praticadas, como também das diligências que foram realizadas. Esse é o momento que você vai deixar claro para o juiz que você sabe todo o trâmite de tudo que aconteceu até aquele momento. Foi pedido uma busca e apreensão, que foi infrutífera. Foi o cometimento, foi delito tal, tal, tal. Tanto que você tem que deixar claro que a tipificação do crime, porque tanto vai ser pontuado na parte material, do direito material, né, do direito penal, como também para você deixar claro que é a questão do cabimento, né, que ele pede tem uma pena mínima aí que ele pede. Pena superior a 4 anos, desculpe. Pena superior a 4 anos. Então, você tem que deixar claro
a tipificação do crime justamente por esses dois motivos. Tanto para você deixar claro o que realmente você pontuar na parte de direito material, tanto para você depois fundamentar a questão do cabimento. A gente inicia o cabimento justamente com o embasamento da Constituição, né, que é a relativização dos direitos fundamentais nessa situação da captação ambiental. Como você vai instalar uma captação no ambiente fechado, você está violando a intimidade e a vida privada da pessoa. Então, você vai deixar claro que você sabe que existe um direito fundamental garantido na Constituição, que é a inviolabilidade da intimidade da vida privada, mas você também vai deixar claro que ela não só pode ser utilizada para cometimento de delitos. Então, você usa o princípio da proporcionalidade para você retirar o seu direito fundamental e deixar claro que não existe direito fundamental absoluto. É o que a gente sempre vem batendo na tecla quando a gente vai relativizar um direito fundamental. Que não existe direito fundamental absoluto e que, pelo princípio da proporcionalidade, você tem que realmente autorizar essa captação ambiental, certo? E aí a gente segue para a tipificação do cabimento que tem na própria Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação. Ele deixa claro que para a investigação e instrução criminal, deixa lá no inciso 2, que quando houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações penais conexas. Você vai deixar claro que aquela infração penal ou as infrações penais que tenham sido praticadas, ela tem que ser uma pena máxima superior a 4 anos. Senão, você não vai conseguir pedir uma captação ambiental. Diferente da interceptação telefônica, que a gente sabe que a interceptação telefônica é quando houver um crime punido com reclusão, uma infração penal por reclusão. Aqui não, a gente pede uma pena máxima superior a 4 anos. Então, deixe claro também as palavras, que há elementos razoáveis de autoria e participação em infração criminal, em infrações criminais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Ok? Então, deixe claro isso e não confunda com a interceptação telefônica. Que na interceptação o crime é punido com reclusão, aqui não, nós temos um crime com pena máxima superior a 4 anos. Descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo. Vamos lá. No artigo 8º-A, parágrafo 1º, tem dizendo que o requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo da captação ambiental. Quando você traz no preâmbulo, no local, que você diz o local que vai ser instalado, que vai ser realizada essa captação, depois, com o tempo, você vai ter que demonstrar na sua peça prática, no seu direito, que você vai dizer o local, de novo, especificamente, e a forma que você quer que instale essa captação ambiental. Por exemplo, isso eu ficava muito perdido. Como é que eu ia fazer essa descrição circunstanciada? Eu dei o exemplo aí do presídio, né, que eles utilizavam do presídio para que cometimento de infrações penais, e você queria determinar que fosse feita uma captação ambiental nessa cela. E você sabe, a questão vai ter que trazer para você também, você não vai inventar, pelo amor de Deus. Que tinha banho de sol às 2 da tarde. Todo dia, 2 da tarde, eles saíam da cela. Você vai descrever circunstanciadamente esse local e das 2 horas às 3, que é o horário que eles estão em banho de sol. Fim. Você está descrevendo circunstanciadamente a forma da instalação do dispositivo, né? De uma forma que não vai comprometer aquela medida. Qualquer outra situação, ele vai deixar claro o momento que eles não estão, ou o momento que, até que horas eles estão, para que você peça, ou após o expediente, ou antes do expediente, ou no horário do almoço que não tem ninguém. Tem que deixar claro nos fatos que aquele indivíduo ele não vai estar no local, ou que não vai ter ninguém no local, porque senão ela se torna infrutífera. Do que adianta eu estar mandando você instalar lá, não digo circunstanciadamente a forma, e aí vai lá instalar no momento que eles estão dentro da cela. E aí? Assim, não tem lógica. Não tem lógica. Então, o parágrafo 1º, ele deixou claro isso, que você tem que descrever circunstanciadamente essa questão do local e a forma da instalação, como eu falei aí, um exemplo da célula. Conseguiram compreender? Então, bora seguir. Que é justamente o que traz aqui, que é a entrada desvigiada no local, né? Você vai deixar claro como essa entrada desvigiada ela deve acontecer. Que, como eu falei aí, eles tomavam banho de sol das 2 às 4, então ele vai instalar das 2 às 4, porque não vai ter ninguém na cela e por isso, sim, a medida seria frutífera.
Os pressupostos, nós temos o artigo 8º-A, que ele traz que deve haver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. É o fumus commissi delicti. Deixe claro essas palavras-chave. Houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações. É ruim decorar? É ruim decorar, mas eles vão te pontuar. Se você vier indícios de autoria e materialidade, então, assim, já não é a palavra exata, que é elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou infrações penais conexas. Igual, como eu sempre falo, se eu pedir uma prisão, traga exatamente as palavras exatas que estão lá no seu fumus commissi delicti, para você não acabar perdendo. E em seguida, você vai demonstrar o perigo na demora, que é deixar claro nas diligências que foram realizadas, ele vai trazer mais diligências, que foram infrutíferas. E por conta disso, a prova não pode ser feita por outro meio disponíveis igualmente eficazes, que é a última ratio. Então, você deixa claro que aquela medida, a captação ambiental em si, ela é a última ratio, porque você já tentou de todas as formas outras coisas. Você já tentou uma busca e apreensão, você já tentou até um sequestro de bens, que foi infrutífero, você tentou de tudo e não conseguiu. Por isso, você vai pedir essa captação ambiental, que não há outro meio disponível igualmente eficaz. Então, ela é a última ratio para a obtenção mesmo da prova e elucidação desse crime. Por fim, nós vemos com os pedidos. Ante o exposto, representa pela captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos no endereço. Mesma coisa que você repetiu lá no preâmbulo, e está no direito também, após o cabimento, a ser instalado mediante a mesma coisa. Você vai deixar clara aqui a forma de instalação. Aqui você deixa de uma forma mais resumida, porque você está fazendo o pedido. É só durante o banho de sol, antes de tal hora, depois de tal hora. É que você está no pedido. Se você for trazer tudo de novo que você trouxe ali na descrição circunstanciada, você vai ocupar a folha toda. No prazo de 15 dias após a oitiva do Ministério Público, sem contudo da ciência à parte representada. A mesma coisa. Lembre do prazo, que a captação ambiental é por 15 dias, né, igual à interceptação também, oitiva do Ministério Público e não dando ciência à parte contrária, inaudita ter parte, com finalidade de garantir a efetividade da medida. Nesse termo, pede deferimento, local, data, delegado de polícia. Se vier local, bota local, data, se for determinado também, traz a data do delegado de polícia. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tô tranquilo? Acho que alguém falou no chat aí. Já foi? Peraí. Ah, vamos lá. Quando a instalação for no período noturno, devo colocar o artigo para deixar claro que a instalação será à noite? Deixa eu dar uma olhada. Tem um parágrafo segundo que fala quando a instalação é feita no período noturno, salvo engano, também tem a possibilidade de feita por operação policial disfarçada. Está no parágrafo segundo Sim, também. sim, sim. É para citar, sim. Exatamente, que foi inovação, né? E não, acho que não foi o quê? Instalação dispositiva, captação. Exatamente. Eu acho que aqui é mais para dar um respaldo no que você está pedindo, que é justamente você deixar claro o motivo de você agir dessa forma. Isso eu acho, eu imagino o porquê desse artigo. Salvo engano, foi uma ação penal, foi julgada pelo STF, eu não sei se foi ação penal, tô dando a de Brum agora, eu acho que é 4444, eu sei que tem muito 4, que foi uma captação ambiental dentro de um escritório da advocacia, ela foi realizada à noite, justamente porque era o único horário que poderia ser instalada a captação sem que houvesse indivíduos naquele local. Aí o STF foi até o STF pedindo a nulidade dessa prova por conta que ela foi feita à noite e não foi anulado. Não foi anulado porque ficou demonstrado que era o único momento possível para que ela fosse frutífera. Então, esse artigo aí casa com esse informativo que é muito importante. Inclusive, quando eu estudei a captação ambiental, antes do pacote de crime, eu via na aula, o professor explicava muito sobre isso, que era sobre essa ação penal, justificando que você citasse a ação penal caso você fosse pedir uma interceptação telefônica à noite, ou uma captação ambiental à noite, por conta desse informativo do STF. Então, esse artigo, sim, é bom ser citado. Eu não coloquei aqui, mas é uma informação boa, eu vou acrescentar, justamente por conta dessa questão da inviolabilidade, essa questão da nulidade da prova, para deixar claro que você sabe que é à noite,
e você tem um respaldo legal. Enfim, você está se baseando num informativo. Ok? Mais alguma dúvida? Foi, Alana, tá o cara de dúvida. Não, eu estava tentando lembrar aqui se é no próprio parágrafo segundo que fala que se for na casa, não pode ser à noite. Aí eu não tenho certeza. Eu falei, Ele diz assim, a instalação do dispositivo É, de não captação mesmo. poderá ser realizado quando necessário por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa. Que aí vem a questão da inviolabilidade, né? Domicílio, tal, tal, tal. Então, Não, mas na casa não pode ser noturno e nem a operação policial disfarçada ou só o noturno? eu tô achando... É isso que eu ia perguntar. Então, as duas coisas. Pelo artigo aqui, ele dá para interpretar que são as duas coisas, porque ele não restringe nem a um nem a outro. Ele traz por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa. É complicado, né? Você entender se é o período noturno ou é a operação policial disfarçada. Ah, Ô, ótimo, bom Thelma, saber. Porque eu então, só olha, botei na cabeça do noturno. eu tinha entendido que não podia ter a captação ambiental na casa. Olha como eu viajei. Então, pode ter em casa, Pode só que não ter, pode porque ser à noite, é isso? eu não vejo uma restrição. Eu acredito que não, você não consiga entrar na residência à noite, porque justamente à noite talvez seja o horário que a pessoa esteja em sua casa, dormindo e tudo mais. Tem isso também, né? Casa em si. Porque, por exemplo, numa loja, num bar, numa coisa, é mais fácil à noite estar vazio. É muito mais fácil à noite. E eu acho que também tem aquela questão de que a própria Constituição, quando ela fala da inviolabilidade domiciliar, no artigo fala, exceto por decisão judicial. Não, confundi os artigos tudo. Durante o dia. Não tem uma que fala assim? Ou eu Sim, confundi sim. todos os artigos? Exato. Quando fala decisão judicial é durante o dia. Tanto que, né, você só pode cumprir durante o dia. Aí faz sentido também, né? Pois é. Eu vou dar uma lida maior nisso aí, desse artigo. Vou tentar procurar em algum artigo, alguma coisa assim. E na próxima aula eu trago para a gente esclarecer mais, certo? Porque a minha interpretação aí é justamente tá confusa. Ou dá para entender que é só o período noturno, que não pode ser na casa, mas ao mesmo tempo vem duas coisas. Ou policial disfarçado, ou período noturno. Aí você fica na dúvida se são as duas coisas ou se é uma coisa só. Na próxima aula eu vou sanar essa dúvida e a gente esclarece, tá bom? É. Vamos para a próxima peça. Eu trouxe esses afastamentos do sigilo bancário e do fiscal, um seguido do outro. Por quê? São peças pequenas, quase sem artigo nenhum, e eu nunca vi cair. Eu nunca vi cair. Se alguém já viu cair? Eu não... Se cair, eu não sei. O que? Não vi. Ou o Captação? afastamento do sigilo bancário fiscal. Ah, não. Não. Então, vamos lá, mas vamos trabalhar, porque vai que a Bahia é toda diferentona. Então, em 9, me traga esses afastamentos. O endereçamento é a mesma coisa, certo? O excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca. Se vier a cidade nos fatos especificada, coloca no endereçamento. Em seguida, a gente vai para o preâmbulo, certo? Que traz justamente a Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio do seu delegado de polícia. Deixa eu botar aqui. Por meio do seu delegado de polícia, ao final, indicado, lotado na delegacia de polícia. A mesma coisa, que é justamente você trazer a delegacia, se ela estiver nos fatos, no uso das suas atribuições constitucionais e legais. Aí traz o artigo da Constituição, 144, parágrafo 4º da CF 88, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830, 147, 55D da Lei Estadual. A mesma coisa de todas as peças até agora. Na forma do artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 105 de 2001. O que acontece? Antigamente existia um rol taxativo dos crimes que teriam esse afastamento do sigilo bancário. Mas aí, posteriormente, trouxe vários entendimentos de diversos doutrinadores, incluindo o Renato Brasileiro, de que esse rol é exemplificativo. Se você demonstrar na sua medida, no seu pedido, na sua representação, que é necessário esse afastamento do sigilo bancário, diante do que está sendo praticado, o juiz vai deferir, né? Não tem... Ah, não, mas não, porque aquele rol era um rol que é exemplificativo, ele não é taxativo. Então, atente-se a isso.
Afastamento de sigilo bancário do representado. Você pode colocar aqui o nome completo dele, geralmente traz o nome completo, ou o CPF, ou a conta bancária. Pode pedir, até porque é tudo nominado. Afastamento, geralmente o nome vem, isso é fato. Do representado, fulano, de CPF, ou de conta corrente. E por aí vai, porque você tem que pedir um afastamento de sigilo bancário de uma conta específica. Até porque vai deixar claro que ele fazia diversas transações ilegais diante de alguma conta que ele se utilizava. Você não vai estar pedindo um afastamento de sigilo bancário genérico. Ah, não, no nome dele. O que vier no nome dele, não. Você tem que pedir, você tem que ser específico no seu pedido, justamente por conta do nome dele, CPF e a conta, se vier nos fatos, ok? Pelos fatos e fundamentos abaixo delineados. Síntese das informações passadas, a mesma coisa que a gente tratou, a tipificação do crime. Traz o crime que foi praticado, traz quais foram as diligências que foram realizadas até aquele determinado momento. Sejam resumidos aqui. Teve até um aluno que veio falar comigo e falou assim, eu não consigo resumir isso. Velho, é o que eu estou dizendo, resuma os fatos só com as infrações penais e as diligências. Ah, mas é que eu acho assim, se você tem tempo e paciência para estar escrevendo coisa que não vai ser tão avaliada, faça isso. Eu nunca vi nos fatos darem menos que o máximo. Só se a pessoa deixou em branco. Mas assim, eu não vejo questão dos fatos estarem tirando, até porque isso aqui, essa descrição é muito subjetiva, é muito pessoal. O que eu vou botar aqui nos meus fatos é diferente do que o outro coloca. Não tem como chegar a avaliar, botar um espelho, o que é que deve ter ali nos fatos. Até porque está na própria peça, basicamente está copiando o que tem lá. E vamos para o cabimento. A gente fala de novo sobre a questão da relativização dos direitos fundamentais, a intimidade, a vida e a honra privada, e também o inciso 12. Então, nós temos duas relativizações de direitos fundamentais. O artigo 5º, inciso 10, e o artigo 5º, inciso 12. Certo? Que é o primeiro sobre a honra ou a intimidade e a vida privada, e o segundo trazendo a inviolabilidade, que é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas de dados. Você inclui o afastamento do sigilo bancário nessa inviolabilidade do sigilo de dados. Até porque você está querendo os dados daquela determinada conta. Então, assim, a mesma coisa que a gente sempre trata, que não existe direito fundamental absoluto, de que, pelo princípio da proporcionalidade, você vai afastar essa intimidade para realmente elucidar todo aquele fato que está sendo ali investigado. E isso é o que você vai trazer no começo do seu cabimento. Sempre trazer relativização de direito fundamental, se houver. Em seguida, a tipificação do cabimento em si. Tem um... Pode falar? Pode? Tem um inciso novo no artigo 5º da Constituição. É o último inciso lá embaixo, 79, é o últimozinho. Que eu acho super pertinente para essa peça, assim, se por acaso for cobrada, acho que fica bem legal, porque fala sobre a proteção de dados pessoais, inclusive de meios digitais. É super novinho, foi da emenda 115, agora de 2022, fevereiro desse ano, então acho que vai ficar massa se colocar. Relativizar, né, a questão da proteção dos dados pessoais em virtude da quebra desse sigilo. Artigo 5º, inciso... 79. 79, está no final. É LXXIX. Mas tá no final, então, do artigo 5º. É o último inciso do artigo 5º, porque ele foi acrescentado agora. Isso aí, anotem aí, que é uma dica muito boa mesmo. Até porque a gente está trabalhando com essa questão da intimidade, vida privada, afastando, né? Principalmente hoje em dia com essa era digital, que tudo é proteção de dados, toda a proteção de dados. É uma boa mesmo colocar. Vai que venha, a gente não sabe, né? Vai que pontue. É uma mais também para vocês. Quem sabe o avaliador ali tá, ou ele pode estar nem aí também para você, mas é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Eu sou desse time, eu coloco tudo que for possível, porque eu acredito que se for para pontuar, bom, mas perder eu não perco. Pelo menos isso. Então, você vem aqui no artigo 1º, parágrafo 4º, da lei complementar, que diz... Peraí que alguém falou aqui... Eu acho que é artigo 5º da Constituição, inciso 79. O último inciso, Diane, da Constituição. Do artigo 5º, né, da Constituição.
Eu acho que ela falou, LX, um monte de L, um monte de X. Pronto, é isso aí. E aí ele traz um rol de crimes, como eu falei, não é um rol taxativo. Não é um rol taxativo. Se vier um crime aqui que já esteja, se você estiver apurando uma infração que venha o crime, isso é ótimo. Isso é ótimo você colocar aqui, porque já tem um embasamento, né? Ele traz diversos, tráfico ilícito, contrabando, extorsão, crimes contra o sistema financeiro, a administração pública. Então, assim, mas é o que eu digo, não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Você tem que demonstrar que aquele crime foi praticado e é necessário esse afastamento de sigilo bancário para a sua investigação. Então, Renato Brasileiro defende essa corrente, Neixo Távaro defende essa corrente, que não é um rol taxativo, é exemplificativo, certo? Então, não há uma restrição de crimes para que essa medida aconteça. Os pressupostos, a lei complementar não traz as exigências especiais, então a gente acaba falando, quando não trouxer exigências de palavras específicas, como eu falei agora, da captação ambiental, elementos probatórios razoáveis, enfim. Essas palavras específicas que é do próprio inciso, você traz aqui, indícios de autoria e materialidade delitiva. Sempre. Esse é o bônus, é o coringa. É o que você sempre vai se utilizar caso não trate. Ah, nenhuma que diz fundadas razões. Não, você vai usar fundadas razões de autoria e participação. Mas aqui não, aqui ele não diz nada. Então, você vai trazer exatamente o coringa, que é indícios de autoria e materialidade delitiva. Certo? Esse é o fumus comis delicti. E o periculum in mora é necessidade e adequação. Também não deixa claro a Lei Complementar 105 de 2001 qual seria o porquê do perigo in mora, como a gente viu anteriormente na captação, que ele disse que seria a última ratio, que seria que não existe uma outra medida para essa coleta de informações ou para essa coleta da elucidação daquele fato delituoso. Aqui não, a gente trabalha com a necessidade e adequação. É outro coringa, que quando você não trouxer o periculum in mora, você vai trabalhar com a necessidade e adequação. Você deixa claro lá que é necessário para a coleta daquela prova, que é adequado para a medida que você quer e tudo mais. E aí você relativiza esse direito fundamental, né, que é a intimidade e a vida privada, justamente, né? E aí, se você quiser trazer aí, você deixa claro também que é a última ratio, que você já tentou de outras formas, colher elementos, e por aí você não conseguiu, e aí você traz também esse bônus. Mas, como eu digo, não existe na própria Lei Complementar 105 de 2001 algo específico para o fumus comis delicti e periculum in mora. A gente está trabalhando normalmente com o que acontece na prática, para você pedir, para você representar por uma medida dessa. E, no fim, você pede o afastamento, né, do sigilo bancário da conta número, se vier a conta número, de titularidade do representado, tal também. Você pode botar aqui um traço após o representado com o nome dele, portador do CPF número. Você só traz esses dados, a conta tal, CPF tal, se vier. Se não vier, bota do representado, mas normalmente vai vir. Porque como é que eu vou representar para um afastamento de sigilo bancário que eu não sei a conta? Vou pedir o quê? Né? Então, tem um pouco de atenção. E bota do período. Normalmente, a questão vai trazer o período que iniciou essa prática delituosa. Então, você pede normalmente de período X até o presente momento, por exemplo, ou uma data determinada. Ele vai deixar claro que durante 3 meses ele se utilizou disso para cometimento de determinadas infrações penais. Então, você pede de janeiro, vamos supor, a março, que é o que está lá nos fatos para você. Caso contrário, não traga o fato final, ainda acontece, até o presente momento. Até o presente momento. É o ideal para você pedir. Né? Pede a manifestação do Ministério Público como de praxe, sempre, sem contudo da ciência parte representada, com a finalidade de garantir a efetividade da medida. Local, data, delegado de polícia. Então, é exatamente isso, Bárbara. Eu, na verdade, coloco sempre, quando eu não tenho nada na própria lei, na lei que está baseando. Eu acho que até na próxima também a gente vai falar sobre isso, do afastamento de sigilo fiscal. É baseada no Código de Trânsito, meu Deus do céu. É baseada no Código Tributário Nacional, mas ela não tem também o periculum in mora e não tem também o fumus comis delicti. Então, a gente vai trabalhar com coringa. Porque você vai deixar... Preste atenção, pense comigo. Se você sendo uma delegada de polícia, você vai ser já no Amazonas. Aí, se você sendo delegada de polícia, e também tem Bahia, né? Como é que você vai basear um pedido disso se não tem nada na lei com palavras exatas para isso? Necessidade e adequação. Você vai botar necessidade e adequação
para justamente deixar claro para o juiz que essa medida é necessária e adequada, diante de tudo que você está ali investigando. Entendeu? Então, a gente usa o Coringa realmente para dar um norte, porque às vezes a gente fica perdido. O que é que eu coloco? Você não sabe o que é que você coloca. Local, data, delegado de polícia. Alguém tem alguma dúvida? Estão conseguindo compreender? Então tá, eu vou aproveitar que a Alana deu lá o ok e vamos seguir, porque a gente tem muita coisa. O afastamento de sigilo fiscal é a nossa próxima peça. Ela vem na mesma linha do afastamento do sigilo bancário. Não traz muitos artigos, ela é uma peça que não é rica de artigos. Então, mas preste atenção, eu nunca vi cair em prova, mas para tudo a primeira vez. Depois do Amazonas, a gente sabe que para tudo tem a primeira vez. Então, atente-se um pouco também, vai que... Porque assim, é uma peça que não é rica de artigo, então ele teria que distribuir 50 pontos, não é isso? Nela. Só que se ele não quiser problema, ele bota uma peça dessa. Um artigo aqui, outro artigo ali, tipifica os crimes, dá um endereçamento, dá o preâmbulo, o pedido, pronto. Então... Damar, e tem uma coisa também dessas peças, porque, por exemplo, condução coercitiva é uma coisa que é relativamente pequena, a gente tem pouquíssimos artigos também. Só que aí o pessoal botou lá, né, pro Amazonas, com aquela discussão, se pode ou não para interrogatório. E aí eu lembro que com esses sigilos tem aquela discussão em relação ao encaminhamento de relatórios do COAF. Sim. Diretamente. Então, assim, pontuou no Amazonas, você colocar na peça a discussão que tinha na DPF, tananã, sobre tipo, a necessidade sobre não poder ser feita a condução para interrogatório, mas colocar a discussão de que era possível para outros meios, tananã. Aí, quando a gente fala dessas peças de sigilo, eu lembro disso, que fala que, né, o delegado não pode ter diretamente para utilizar no inquérito, se eu não me engano, é isso. Isso. Aí eu acho que é interessante a gente, né, porque se cai uma peça pequena dessa, pode ser pontuado não só os artigos, mas a discussão. Infelizmente, a gente tem que saber de mais alguma coisa. Porque isso realmente é muito bom. Principalmente quando você pega assim, uma peça que ela não é rica de tanto artigo para você fundamentar, por exemplo, na captação ambiental. Mas numa dessa, como o Babi falou, justamente você tem uma discussão aí, porque existe aquela discussão, tanto o STJ como o STF, trazendo a possibilidade do próprio fisco poder passar esses dados para o MP e para a autoridade policial, mas se o delegado de polícia ou o MP quiser, eles têm que pedir acesso a determinada indivíduo. Então, você deixa claro que você sabe essa informação. E justamente por isso, por invadir a intimidade, vida privada, dá um plus aí com esse novo inciso que a Alana trouxe. Você deixa claro que você sabe que existe informativo, que o entendimento dos tribunais superiores é que pese o fisco poder passar para o MP e para a autoridade policial, quando houver indícios de acometimento de infração penal, mas quando o delegado for solicitar o acesso, ele tem que pedir autorização judicial. E é isso que é uma discussão que a gente sabe que é pacificada. Se ele recebeu, ok. Ele recebeu do fisco, não tem nada ilegal nisso. Ou do COAF, né? Enfim. Mas, quando ele vai solicitar determinado indivíduo, é ele que quer saber. Então, aí ele tem que solicitar, ele tem que representar para o juiz autorizar. É uma ótima discussão, e é o que eu digo também, você também tem que ter o feeling da coisa ali naquele momento, né? Não dá condução coercitiva, a gente sabe que nossa, uma discussão absurda sobre isso. Em 2018, eu acho que é o informativo de 2018, é antigo, que foi no caso Lula, salvo engano, né? Foi no caso da condução coercitiva do presidente, que foi 6 da manhã e tudo mais, aquele negócio da mídia em cima. Então, assim, é uma discussão que a gente sabia que existe. Só que na hora, às vezes, a cabeça não trabalha tanto. Você já está nervoso ali. Você já não está pensando bem. Então, assim, pense um pouco, abra a mente. Quando você vê, principalmente uma peça pequena, assim, você pensa, será que teria alguma discussão jurisprudencial para eu trazer aqui? Será que teria uma coisa... Eu tive um colega meu que ele falou até na peça dele aqui, eu achei engraçado, ele mostrando para mim, na peça aqui do Mato Grosso do Sul, né? Ele falou sobre
como é o nome dos axiomas? Do garantismo? Os Os 10? Do Ferraioli. Ele falou do Ele sabia os Ferraioli. 10? Não, ele falou de uns 2 ou 3, porque tinha Ah, com que Isso já foi perguntado em prova oral do MP. Já foi perguntado em prova oral do Ministério Mas na Público. prova discursiva aqui de 2017, aqui do Mato Grosso do Sul, foi Ferraioli, pediu os 10 axiomas de Ferraioli. Deus é mais. Está amarrado, repreendido. Teacher, você não vontade de dar, né? Mas valendo. Tem um informativo recente, eu acho que as meninas vão até me ajudar aí. Eu não lembro exatamente o teor dele, mas fala sobre essa questão da transferência do sigilo entre o fisco e o Ministério Público Federal, já que a transferência de sigilo, no caso de não precisar de, enfim, autorização judicial, justamente porque só vai transferir o sigilo e não vai ser aberto. Mas aí veio um informativo agora, acho que do mês passado, falando que o contrário não é verdadeiro, que não é uma via de mão dupla, que se o Ministério Público ele quiser ter acesso aos dados do fisco, ele tem que pedir autorização judicial. É o fisco que pode entregar para o Ministério Público e não o Ministério Público requerer diretamente para o fisco. Exatamente. Foi o que a gente falou agora, né? Da autoridade policial. O fisco e o COAF podem enviar para o delegado ou para o MP, mas o contrário não existe. Você não pode ter acesso se você não representar, né? Então, casa com esse aí que você está trazendo também do MPF. Que o contrário não é verdadeiro. Então, vamos seguir para o afastamento de sigilo fiscal. Como eu falei, enriqueça, isso foi uma dica muito boa, enriqueça sempre a peça de vocês, principalmente numa peça que não tenha tanto artigo como a gente falou, essa questão de você trazer entendimentos, divergência, se houver divergência, você poderia muito bem trazer. Você está trazendo um concurso formal na sua peça prática, e aí vem aquela discussão, seria próprio ou impróprio? É massa se enriquecer, né? Você bota lá, claro, que aquela questão mesmo foi da Paraíba, né? Ele trouxe o entendimento do STJ, mas ele não deixou claro na questão que ele queria o entendimento do STJ. Eu quero um concurso formal em que pese a gente saber que era impróprio, mas o STF considera próprio. Ou vice-versa, o STJ, eu estou confundindo. Mas é para você trazer que pela doutrina não existe essa... Não, é isso mesmo, tá certinho. Então, mas para exatamente. Para a doutrina não existe essa divergência. A doutrina é o que é certo. Se você comete autônomos, seria um concurso formal impróprio, não é isso? Só que o STJ entende que é próprio. Fim. E aí? Você não é ninguém e o STJ entende assim. Então, é uma boa você trazer um entendimento, sabe, dos tribunais superiores, para você mostrar que você sabe que é uma divergência, você sabe que existe algo ali. Agora, como eu digo, se você tiver tempo, linha sobrando, se você realmente vê que não tem mais o que falar ali, você puder acrescentar. Eu sempre procuro colocar coisas assim, que mesmo que eu digo, meu Deus, será que eles vão pontuar isso? Mas eu coloco. Olha, eu estava pensando, eu sou muito sucinto no que eu escrevo. Na peça do Paraná, eles queriam exatamente 70 linhas. Quem fizesse menos de 70 estava eliminado. Inclusive, teve gente que não se atentou a isso e fez 67, 68 foi eliminado, tirou 0. Eles queriam que você fizesse mais de 70 linhas. Quando eu terminei minha peça, quando eu estava terminando o direito, eu tinha, então, assim, 55 linhas. Eu disse, como eu vou fazer em 15 linhas aqui? Aí eu abri um tópico, comecei a falar nada com nada, comecei a falar de direitos fundamentais, falar de liberdade, falar de... Aí você enche, né, com doutrina, jurisprudência, o que tiver. E deu certo. Minha peça, eu só perdi 5 décimos. Porque é isso, o que acontece? A gente não tem número de linha, então você tem que estar preparado para fazer uma peça objetiva. Exatamente. Ou uma peça que você vai ter que encher com doutrina e jurisprudência. Exatamente. Então, assim, enriqueça tudo que vocês estão estudando nesse momento. A gente não tem noção de como vai ser avaliado, então peque pelo excesso do que pela falta, mas como Pará disse, se você tem poucas linhas, também não tem condições de você estar escrevendo feito um desesperado em poucas linhas, né? Então, seja estratégico. Prova a estratégia do dia, da hora, também. Sabe, na minha peça eu precisava escrever 15 linhas, eu não tinha 15 linhas de argumentação. Eu comecei a inventar lá sobre direitos fundamentais. Deu certo. Entendeu? Cada um tem sua linha para seguir. Então, vamos lá para o afastamento de sigilo fiscal. O afastamento de sigilo fiscal, como eu falei, segue a mesma linha dessa peça do afastamento de sigilo bancário. Não existe uma codificação exata. A gente se baseia no Código Tributário Nacional, porque tem lá um artigo que traz o embasamento para o pedido da representação,
mas também a gente vai usar aquele fumus comis delicti coringa e o periculum in mora coringa, porque não tem nada na lei que deixe claro. E a gente fica até perdido. Meu Deus, como é que eu vou basear um afastamento de sigilo fiscal se não tem aquelas palavras exatas, como tem numa captação, numa interceptação, numa prisão? Então, a gente vai para o endereçamento, a mesma coisa anteriormente trabalhada. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de, se vier a cidade, você coloca a cidade, Bahia, né? Tribunal do Júri, por aí se vai. O preâmbulo. A Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio do seu delegado de polícia final indicado, lotado na delegacia de polícia. Se vier a delegacia de polícia, vocês colocam a delegacia de polícia. Se não vier a delegacia de polícia, não inventem delegacia, certo? No uso das suas atribuições constitucionais e legais, aí se traz primeiro o embasamento constitucional, o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição. Em seguida, você traz também o embasamento da Lei 12.830, 2013, artigo 147 da Constituição da Bahia e artigo 55D da Lei Estadual número 11.370, 2009, do Estado da Bahia. Vem na forma do artigo 198, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. É onde a gente encontra o embasamento para você pedir o afastamento de sigilo fiscal do representado. Aí, diferente da outra medida, que pede CPF tal, conta tal, aqui você pede do representado. Você vai pedir do fulano, você está pedindo o sigilo fiscal dele, especificamente dele, certo? Pelos fatos e fundamentos abaixo delineados. Dos fatos, a mesma coisa que a gente trabalhou, que é essa questão de trazer todas as infrações que estão sendo praticadas e todas as diligências que foram realizadas até aquele momento, para você deixar claro porque você quer aquela medida logo em seguida no seu direito, ok? Aí vem do cabimento, a gente trabalha de novo a mesma relativização que foi trabalhada anteriormente, que é o artigo 5º, inciso 10, artigo 5º, inciso 12, e o que a Alana trouxe, artigo 5º, inciso 79, que é essa questão que fala da proteção de dados, da inviolabilidade do sigilo, dos dados, da intimidade, da vida privada. Aqui você faça um resumo, porque se você também está pegando 3 incisos, para você estar falando o meu mundo de inciso, você vai passar uma página só falando de direito fundamental, né? Então, é só para você deixar claro que você sabe que existem esses direitos fundamentais, mas que eles podem ser relativizados, porque nenhum direito é absoluto, existe o princípio da proporcionalidade e não se pode se utilizar da sua intimidade e vida privada para cometimento de infração penal. É basicamente isso que você vai fazer. Resuma de uma forma que você deixe claro. Agora, assim, se eu puder lhe dar uma dica, cite pelo menos o artigo e o inciso. Tem muita gente que faz tem gente que faz a peça e não coloca o inciso. Segundo a Constituição, é inviolável, entendeu? Não, coloca o inciso, porque o inciso normalmente é cobrado. Normalmente é cobrado. Infelizmente, a gente fica, não, mas é horrível decorar, mas é horrível decorar para todo mundo. Eles cobram. Eles não estão preocupados que é horrível, que não é. Eles querem que você saiba que eles cobram e pronto. Ponto final. Certo? Você desce para o cabimento, né, que é o artigo 190, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Então, você vai deixar claro que é justamente a medida diante da necessidade daquela situação toda que é cabível. Então, ele deixa claro que, em que pese haver a vedação de uma divulgação de informações daquele determinado indivíduo, esse artigo específico, esse parágrafo, ele diz que excetua-se, né, situações em que, quando houver uma requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça, que você, como autoridade policial, você está fazendo uma requisição ao juiz, demonstrando que sabe que há uma restrição da inviolabilidade dessa intimidade da vida privada dos dados dessa pessoa. Então, você quer, por alguma situação específica na sua investigação, requisitar ao juiz essa medida, ok? A gente vem em seguida dos pressupostos, que é a mesma coisa que eu trouxe com fumus comis delicti. Ele não traz, o Código Tributário Nacional não traz exigência especial, então a gente vai trazer a mesma coisa, que é o coringa, que é indícios de autoria e materialidade delitiva. Como é que você vai provar a fumaça do bom direito se você não conseguir provar o indício de autoria e materialidade delitiva? Então, você deixe claro, já que não tem especificamente a palavra, como tem em outras medidas, indícios de autoria e materialidade delitiva. Em seguida, o perigo na demora, que é a necessidade e adequação, que é o periculum in mora. Não tem especificado no próprio Código Tributário Nacional, nesse artigo 198, nada que trata sobre o periculum in mora. Então, você vai trazer a necessidade e adequação justamente por isso, porque não tem específico lá, certo?
provando que ela é fundamental para aquela investigação. Se você parar para pensar, a argumentação da necessidade de adequação é quase a mesma coisa. Seja de uma busca e apreensão, quando você quer falar, seja de uma questão daqui desses afastamentos, sigilo bancário, sigilo fiscal, é necessidade de adequação, é demonstrar que você quer aquela medida para justamente colher elementos para a sua investigação, certo? E você pode colocar também um plus de ser última ratio. Você deixar claro que pediu diversas medidas, diversas diligências, e que aquela medida é a última justamente por você saber da importância da inviolabilidade da intimidade da vida privada. Ok? Dos pedidos, aqui a mesma coisa, né? Sigilo fiscal de fulano, portador do CPF. Se vier o CPF, você coloca. Não vai ter a conta específica. Mas se vier também, coloca, porque o sigilo fiscal é mais amplo do que uma conta bancária, né? É o fisco. Aí, então, você vai trazer o nome dele, se só vier o nome, só o nome. Se vier o CPF, nome e CPF. Após a oitiva do Ministério Público, sem contudo da ciência parte contrária, com a finalidade de garantir a efetividade da medida, né? Que é o inadito a terapar. Nesse termo, pede deferimento, local, data, delegado de polícia. Se vier local, coloca local. Se vier data, coloca data, delegado de polícia. Alguma dúvida? Nenhuma, top. Tá tranquilo? Tá conseguindo compreender aí? Tranquilo. Então, Tá ótimo, perfeito. Então, vamos para a próxima peça, infiltração de agentes, que aí é uma peça um pouco mais, para mim, era meu terror quando eu estudava. Meu Deus do céu. Eu morria de medo de cair uma infiltração, porque eu acho muito artigo para decorar, é muita coisa, muita palavrinha pequena que você tem que decorar. E é como eu digo, você tem que decorar as palavras-chave. Você não chega lá. Do que adianta você saber que é uma infiltração e você não saber todo o embasamento do cabimento, do fumus, do perículo, do pedido, tudo é um artigo diferente. E para completar o plus, eles colocaram a virtual da ORCRIM, que é para misturar mais ainda os artigos para você ficar confuso. Então, é uma peça que boa de se cair, boa de ser cobrada, inteligente de ser cobrada, né? Igual a como caiu a gente ia trabalhar depois na do ECA, e caiu na PF, né? A gente nem, o pessoal, e era engraçado, acho que foi o professor Pedro Coelho, ele falou, ele apostava mesmo. E eu li na véspera justamente, né? Ele falava tanto, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, e caiu, né? Que bom, é tão bom, acho que ele é assim um professor que fala, né? Mas quando não cai também é aquela coisa, né? Você falou que caía, cair e tal. Eu não vou dizer nada, para mim, o que vier, espero que eu tenha dado dessas não sei quantas peças. Vai dizer sim. Faz tuas mandingas aí, tuas orações. Como, Vai ter que gente, me não dizer. tem condições, não tem condições. Aí daqui a pouco tá lá você crente que vai cair uma captação, porque na verdade não é que eu quero, que eu acho que vai cair. É que eu queria, que eu acho uma peça inteligente, meu modelo, eu acho meu modelo muito bom. Modéstia à parte, eu acho o modelo muito bom. Então, quem tem acesso ao modelo vai fazer bem a peça. Só isso. Mas é complicado você estar dizendo uma peça ou outra, porque a pessoa se apega. É impressionante. Teve um menino veio no meu Instagram perguntar: o que é que você aposta para a Bahia? Eu não aposto nada. Não tenho como apostar alguma coisa. Daqui a pouco estou eu dizendo que apostei nisso, veio uma peça nada com nada. Simpático. Não, mas não foi assim com foda da educação, não. Eu falei a ele assim, que não tem como um professor chegar e dizer que vai prever uma peça. Porque isso acaba induzindo ele na revisão, só revisar isso. Entendeu? Agora Mas não é só o modelo de captação que tá bom, não. Todos os modelos estão muito bons. Eu estava até falando com as meninas hoje mais cedo. Não precisa mandar o Pix, tá? Eu ia falar isso, vou mandar o Pix aí. eu não estou vendo os professores assim no Instagram fazendo muitas apostas específicas, mas o que tem sido bem coincidente entre eles, esses professores assim de peça que comentam sobre o assunto no Instagram, é que possivelmente não vai ser uma representação só, porque isso baseado no tempo da prova, que é um tempo grande, é uma tarde inteira para fazer uma peça e duas questões que não chegam a 15 linhas. Aí, então, os professores estão apostando, assim, conjugado. em mais de uma representação. É por isso que eu tipo tô louca. Pará, né? O Pará foram 3, né? Três representações. E foi uma... O DF, PCDF foram 8 representações. Credo. PCDF. Mas, apesar disso, o Pará foi uma das peças mais fáceis. Não que eu tenha acertado, mas foi uma das peças mais fáceis que tiveram nessas provas desse ano. Inteligentes. Não que eu acertei, mas... Eu também acho, viu? Dalmar não faz aposta, mas eu tô fazendo. Eu acho que vem uma prova cansativa
Mas não vem uma peça difícil, não. Não vai ser tão complicado. Mas deve vir bastante linha para fazer e mais de um pedido. Por isso que eu acho que a gente não deve desprezar essas peças pequenas. Tipo, é como você que falou ela pode agora. vir conjugada. Exatamente, é o bancário, agora você falou, fiscal, são peças muito pequenas. O fiscal mesmo é um artigo, e o único artigo que tem no CTN é falando que é reserva de jurisdição, só. Então, ela vem conjugada, não é possível que você deve dar uma tarde inteira para fazer uma peça que tem um artigo. Isso é muito ruim, na verdade. Eu acho isso é muito sacanagem, eles não trazerem a quantidade de linhas, sabe? Até para você treinar, pô, você tem que treinar no acordo com a quantidade de linhas que vai ser cobrado. É padrão PCBA, meu amigo. Bem-vindo. Isso aí é muito errado, velho. Mas assim, que para pensar errado em concurso, a gente não faz mais concurso, né? A gente não faz. Bora seguir, porque eu vou trabalhar. A infiltração eu acho uma peça absurdamente inteligente. E assim, é porque eu digo, por exemplo, uma infiltração de agente. Você não vai trazer uma infiltração conjugada, até porque deixa claro que ela é a última rácio. Você vai pedir o quê? Uma prisão, uma infiltração? Então, tem peças que a gente tem que parar para pensar. Se eu tenho que deixar claro que é a última medida diante de tudo que eu fiz, eu vou pedir o quê? Você está entendendo? É a mesma coisa que eu trouxe na peça da interceptação. A gente vai trabalhar. Eu deixei claro tudo que tinha sido realizado. Se você vai pedir uma interceptação telefônica, na interceptação você tem que provar que ela é a última rácio, não é a última medida que você tem que pedir. Aí eu acho que foi até um exercício de raciocínio que eu tive com uma aluna, eu não lembro exatamente quem foi. Mas assim, não, depois eu parei e pensei, se eu estou pedindo interceptação, eu não vou pedir a busca e apreensão. Porque se eu estou deixando claro que a minha busca aqui é a última rácio daquela situação toda. Até porque, quando você pega uma medida dessa, infiltração ou interceptação, você tem que trazer o elemento surpresa. É ele não saber. Pois é, foi com a Amanda. Eu estava com dúvidas, foi com a Isabelle. Mas você tem que realmente ter noção que tira o elemento surpresa. A infiltração de agente, ele não tem que saber que ele está sendo investigado. Imagine se tem alguma medida que vem no ouvido dele que aconteceu lá um sequestro de bens, por exemplo. Não tem lógica você depois, você já alertou praticamente, isso na prática, né? Você já alertou praticamente que ele vai ter mais alguma outra medida. Ou que tem alguém no pé dele. É a mesma coisa da interceptação telefônica. Né? Se você quer colher elementos, como é que você vai ouvir se você fez uma busca e apreensão no dia anterior? Aí você pediu uma interceptação amanhã. O cara tá todo certo que está acontecendo alguma coisa e uma investigação por trás disso tudo. Entendeu? E na peça eu deixei claro também que não tinha um endereço específico. Eu trouxe uma rua, mas não trouxe número, ou eu trouxe dizendo que era no centro da cidade. Então, eu não trouxe o endereço específico com número ou com especificação que traga um endereço exato. Por exemplo, se eu não trouxesse que era na Rua Bahia, número 3, Centro, Salvador, Bahia. Mas eu trouxe na Rua Bahia, entre a casa 30 e a casa 40, sei lá, ou entre a casa verde e a casa amarela. De um jeito eu estou determinando aquilo. Para deixar claro que eu individualizei aquela medida. Mas não, na peça eu deixei claro que não existia nenhuma, que não tinha um endereço específico. Então você ia acabar pedindo uma busca e apreensão no endereço que não é específico. Não existe busca e apreensão genérica, galera. Isso não existe, né? Então, não além de tudo, tem informativo dos tribunais superiores que deixam claro que não existe uma busca e apreensão genérica. Temos casos recentes, na favela aí no Rio de Janeiro, que a juíza autorizou a busca e apreensão em todos os barracos, e foi tudo nulo. Foi tudo nulo. Justamente por isso que não existe busca e apreensão genérica. Ok? Então, vamos para a infiltração de agente. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, da Vara Criminal da Comarca, Salvador, se vier Salvador, se vier outra cidade. A mesma coisa segue para ir para o Tribunal do Júri ou para essa questão da juizada da violência doméstica familiar. A Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio do seu delegado de polícia final indicado, lotado na delegacia, se vier a delegacia de polícia, você vai trazer a delegacia de polícia, você vai deixar claro qual foi a delegacia de polícia que aconteceu, esses fatos estão sendo investigados, no uso das suas atribuições constitucionais e legais. Então, primeiro você traz todo o embasamento da Constituição, 144, parágrafo 4º da Constituição, a Lei 12.830, né, com o artigo 2º, parágrafo 1º, e o artigo 147 da Constituição da Bahia, ou o artigo 50 também da Lei Estadual.
vem na forma do artigo 10 da Lei 12.850 de 2013, ou seja, é o artigo que traz o embasamento da infiltração de agentes na ORCRIM, como também, se você for pedir uma infiltração pela Lei de Drogas, você acrescenta o artigo 53, inciso 1 da Lei de Drogas. Deixa eu botar aqui, peraí. O artigo 53, inciso 1 da Lei de Drogas, e se for também lavagem de capitais, você vai citar o artigo 1º, parágrafo 6º. Então, assim, normalmente, se vier, eu acredito, ela pode vir numa dessas três, né? E o que mais provável seja da Lei de Organização Criminosa, porque é o que traz o embasamento todo do pedido, dessa medida. Porque a lavagem de capitais e a Lei de Drogas, em que pese permitir a infiltração de agentes, ela não descreve como isso vai acontecer. Ele não traz o embasamento legal, os artigos que embasariam essa fundamentação jurídica, né? Pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, sei lá. Então, representar pela infiltração de agentes é o local da infração. Por exemplo, você está sabendo que existe um cometimento de delitos em determinado local, todos os dias eles vão até determinada praça, e nessa praça eles acabam... você vai ter que determinar o local daquela infiltração. O local da infiltração vai ser numa cela tal. Você vai colocar que o local vai ser na cela tal, bem parecido com a captação. Você tem que deixar claro onde vai ser essa infiltração de agente, no bojo de qual organização criminosa, né? Porque você vai estar aqui provando que é uma infiltração, no caso da Lei 12.850, no bojo de alguma organização criminosa que comete delitos em determinado local. Então, você indica o local porque é uma exigência do artigo 11 da Lei 12.850 de 2013. Em seguida, você vem para os fatos, você vai trazer a síntese daquela investigação toda, com a tipificação do crime, né? E com também você trazendo um resumo das diligências, para você deixar claro que aquela medida em seguida, quando você vai para o cabimento, quando você vai para a parte do direito, você deixa claro que é a última medida a ser pedida, porque tudo já foi pedido naquela investigação. Então, você traz uma síntese das informações que foram passadas, tanto com as infrações penais praticadas, com a tipificação dos crimes. E, em seguida, você traz o artigo 11, que eu falei logo ali em seguida, né, que ele deixa claro, o requerimento do Ministério Público, a representação do delegado de polícia para infiltração de agentes, conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas do agente, quando possível, nomes ou apelidos das pessoas investigadas no local da infração. Ou seja, na peça também da infiltração do ECA, virtual do ECA, ele deixa claro, basicamente, um artigo bem parecido. E veio cobrado na peça da Polícia Federal, que é você indicar que você sabe demonstrar a necessidade da medida e o alcance da tarefa daqueles agentes. Ou seja, você vai demonstrar que é necessário que aquele agente esteja ali justamente pelo alcance que ele tem, está infiltrado nessa organização criminosa. Né? Se você trouxer o nome, o apelido das pessoas investigadas, na peça da PF ele deixou claro os apelidos que eram utilizados na internet, pelos indivíduos. Então, assim, o local da infração, certo? Que é o da infiltração, que é quando você vai trazer o local específico que aquela infiltração vai acontecer. No bojo de determinada organização criminosa, que tenha fulano, cicrano como investigados e tudo mais, certo? Aí a gente vai para o direito, não há relativização de direitos fundamentais, então não fique procurando na Constituição o que é que a gente vai relativizar aqui. Não existe um direito fundamental que está sendo relativizado. E aí você vai trazer o cabimento, que é logo no início da lei da organização criminosa, ele deixa claro lá que em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em leis seguintes, meio da obtenção de prova: infiltração por policiais em atividade de investigação. É o artigo 3º, inciso 7 da lei 12.850 de 2013. Então, é importante que você traga aqui no cabimento também o porquê uma organização criminosa. O porquê uma organização criminosa. É nesse momento que você vai demonstrar que porque eles é uma associação de 4 ou mais pessoas, que ou está estruturada e ordenada, né, pela divisão de tarefas formalmente ou informalmente, né, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas sejam superiores, máximas sejam superiores a 4 anos, ou de caráter transnacional. Então, você vai trazer
o cabimento, que é o artigo 3º, 7, inciso 7, da Lei 12.850, e em seguida você vai demonstrar que ali é uma organização criminosa. Porque é necessário para que você demonstre a necessidade dessa infiltração de agentes e o porquê que você considera que aquilo é uma organização criminosa. Pode ter certeza absoluta que isso vai ser pontuado na sua peça prática. Que é você demonstrar o porquê, os motivos de ser uma organização criminosa. Se for na lei de drogas, você vai trazer claro também o artigo 53, inciso 1, que diz que a infiltração por agente de polícia em tarefas de investigação, isso é só o cabimento, né? Aquela parte que a gente colocou ali, o artigo 3º, 7º. Se for lei de drogas, o artigo 53, inciso 1. Se for lavagem de capitais, o artigo 1º, parágrafo 6º da 9.603 de 98. Né? Que é para apuração do crime que se trata esse artigo, admite-se a utilização da ação controlada e infiltração de agentes. Mas é como eu estou falando, é uma peça, se for cair para... eu acredito que venha realmente ao crime, porque você não tem tanto embasamento para a lei de drogas ou para a questão da lei de lavagem de capitais. Então, é muito mais inteligente, se ele cobrar, trazer essa questão da lei da organização criminosa, mas fiquem cientes que pode acontecer. Tá aí, estão aí os artigos. Não tem muito artigo, mas está aí. E vem essa novidade do pacote de crime, que foi o artigo 10A, que é possível essa infiltração ser virtual também, caso exista uma organização criminosa, e deixe demonstrado que há uma necessidade do alcance da tarefa desses policiais justamente no meio da internet. Né? Você vai trazer todo o cabimento do artigo 3.7, você vai trazer agora, nesse momento que você quer virtual, uma organização criminosa está se utilizando da internet para cometer delitos. Então, você vai pedir uma infiltração virtual de agentes baseado na Lei 12.850, porque antes a virtual a gente só sabia que era do ECA. Mas agora há a possibilidade dessa lei, né, da Lei da Organização Criminosa, que foi um acréscimo do pacote de crime. Né, para atrapalhar, com certeza, e para confundir mais artigo para todo mundo decorar. Então, faça associe 10, 10A, e por aí vai. Parágrafo, eu disse que uma hora um vai ser parágrafo 3º, outro vai ser parágrafo 4º. Então, você vai fazendo associações para na hora você acabar decorando. Mas a diferença básica é o seguinte, é o uso da internet para cometimento do delito, e essa infração ela tem que ser virtual. Né? Você vai demonstrar que é uma organização criminosa, você vai demonstrar a questão do cabimento, você vai demonstrar tudo que for demonstrado anteriormente. Você só vai acrescentar o artigo 10A justamente para deixar que ela tem que ser na internet. O fumus comis delicti, né, que é o indícios de infração penal que trata o artigo 1º, foi o que você falou anteriormente, né? Você deixou claro que há um indício de autoria e materialidade de uma organização criminosa, você já demonstrou o artigo 1º, 4 ou mais pessoas, divisão de tarefas, mesmo sendo de forma informal, formal ou informalmente. Então, assim, esse momento você vai trazer o fumus comis delicti, que é indício de uma infração penal que trata o artigo 1º, cometido por uma organização criminosa. Ok? E, em seguida, você vai trazer o artigo 10A, 3º, que é quando você vai tratar da ORCRIM virtual, né, da infiltração virtual, será admitida a infiltração se houver indício da infração penal que trata dessa lei, se as provas não puderem se produzir por outros meios disponíveis. Ou seja, o próprio artigo 10A, parágrafo 3º, que quando for tratar da virtual que a gente viu anteriormente, quando é 10A, parágrafo 3º, que vai tratar da virtual. Você vai deixar claro que também são crimes cometidos por uma organização criminosa no meio da internet, usando a internet. O periculum in mora, que é o parágrafo 2º, o artigo 10, parágrafo 2º, que diz, será admitida a infiltração se houver indício de infração penal que trata o artigo 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis, que é a última ratio que a gente aprende. Então, o perigo na demora é demonstrar que não tem como a prova ser produzida por outros meios disponíveis, que é a mesma coisa de última ratio. E se for virtual, o parágrafo 3º, a mesma coisa lá no final que a gente leu anteriormente. As provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. Ou seja, ele basicamente só vai mudar um artigo, um parágrafo do outro, para atrapalhar, mas o que ele acaba dizendo é a mesma coisa. Certo? Citar o artigo 11 da Lei 12.850, que diz que o requerimento do Ministério Público ou o delegado de polícia deverá conter a demonstração da necessidade da medida, que é você fazer um acréscimo a essa última ratio, dizer que a prova não pode ser produzida por outro meio, e da necessidade disso. Até porque a infiltração de agente é uma medida muito tem que ser defendida com muita cautela,
Não é como, não é tranquilo você infiltrar um policial, além do meio da organização criminosa, o cara podendo se ferrar, né? E aí, nesse momento, você pode trazer é uma peça muito grande, mas você pode trazer um acréscimo aí da necessidade, da medida, né, da última ratio, da questão de ser a última medida possível, porque não tem outro meio disponível, e por aí se vai. Ante o exposto, representa pela infiltração de agente no prazo de 6 meses, o prazo é o mesmo, tanto para virtual como para a infiltração de agentes da OCRIM, e virtual é o mesmo, 6 meses, né, indica o nome da organização criminosa, os elementos que tragam para você deixar demonstrado que você sabe que é daquela determinada organização criminosa, após manifestação do membro do Ministério Público, né, e você bota que, sem contudo da ciência a parte investigada, a mesma coisa, a fim de permitir a eficácia da medida, sendo um procedimento sigiloso. Lembre de colocar, porque esse é além da gente saber que não pode dar ciência à parte contrária, a lei da organização criminosa traz esse plus. É até a mesma coisa do acesso dos autos ao advogado. O advogado, quando ele vai em qualquer cometimento de delito, de infração penal do seu investigado, ele tem acesso. Mas, na lei da organização criminosa, deixa claro que qualquer acesso do advogado tem que ser pedido ao juiz. Então, você deixa claro que o procedimento é sigiloso, reforçando o que você falou anteriormente, que será inaudito até a parte, certo? Para permitir a eficácia da medida. Nesses termos, pede deferimento, local, data, delegado de polícia. Alguma dúvida? Não? Então, vamos seguir para nossa última peça. Eu achei que ia demorar mais, por isso que eu trouxe 5. Da próxima eu trago 6, para a gente não dar mais. Eu acho que próxima semana eu vou fazer insanidade mental, a suspensão do CTB, o de menor, lá o negócio, né, do auto de apreensão de menor. Eu acho que essa peça também ninguém nunca viu, quase ninguém nunca viu, mas vai que. A da Maria da Penha, também, que é a do afastamento do lar, do agressor. Tem mais outra aqui, que é a do uso do bem público, né, demonstrando essa questão para a autoridade policial requerer, até porque hoje em dia está muito em voga, acontecendo muito na prática. Da Maécia tá muito top. Porque teve alteração na lei de drogas agora. A gente estava discutindo isso com a Alana esses dias. Então, essa daí tá bonitinha demais para vir acumulado esse pedido. Eu não sei se os cursinhos estão trabalhando nessa peça, não, mas é uma peça possível, sim. E a gente vai trabalhar. Eu acho que a próxima aula a gente trabalha, porque na última eu quero pegar para a gente só trabalhar as 2 últimas rodadas, a 4 e 5, e também as peças administrativas, que é o terror. Né? A gente trabalha o APF com o despacho em APF, e a portaria e o relatório final, com ou sem indiciamento. A gente trabalha na última aula para ficar na cabeça, porque realmente vai ser na semana, vai que venha. Você botar uma miséria dessa na última semana, misericórdia, meu coração não aguenta. Mas é melhor, porque fica fresca na cabeça. Bora para a infiltração de agentes do ECA. Foi a peça que caiu Desculpa interromper, mas mais forte que eu. Você falou, é bom que fica fresco na cabeça. Que cabeça, professor? Nos últimos dias ali, ninguém está mais em condição de nada. Mas é melhor. Brincadeiras. Não, mas eu concordo com você, eu entendi. Só foi uma brincadeira aqui para descontrair, pessoal. Foi na verdade, a ideia é que fique pelo menos fresco na memória, porque se cair, vocês não vão se desesperar. Porque você imagina, porque a última semana já é desesperador. Aí você vê uma peça logo na primeira semana que você tá estudando peça. Não, sai da cabeça. Sai da cabeça. A gente não dá atenção a essas peças administrativas. É horrível até para estudar. É horrível até para decorar o artigo. Você fica com raiva. Por mais que sejam poucos artigos. Mas você tem raiva porque você não sabe como você vai fundamentar aquilo. Você não sabe como você vai usar as suas palavras específicas para aquela peça. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar na semana justamente para caso vocês estejam cansados de estudar, viu na semana. Pelo menos ter um norte de saber, pelo menos fazer um esqueleto para trazer o máximo de informação possível.
porque são peças que elas cobram muito mais diligências do que artigo específico. Né? Você botar a mente para trabalhar, justamente a gente bota na semana para que fique lá fresquinho na memória. É igual a mentoria. Eu pego a mentoria no final, só coloco coisa pauleira. Mas é que eu acho necessário, por exemplo, você estudar controle e constitucionalidade na semana da prova. Na minha visão. Porque é um tema difícil, é um tema complicado, é um tema que todo mundo esquece. Licitações, a mesma coisa. Por mais que você esteja destruído com a memória ruim, mas está ali fresco na sua memória. E por aí se vai outras coisas. Né? Para mais dicas, é só falar um direct sobre a mentoria. Vamos aí. Fica de tortura. Jesus. Vai ser semana da tortura. São de agentes do ECA. A PF foi uma peça que era apostada demais por Pedro Coelho, o professor Pedro Coelho. Ele falava muito nessa infiltração e foi muito bacana, que eu acho que metade dos concurseiros que abriram a peça que viram lembraram dele. Ele falava tanto nisso que a gente acabou levando ele para a prova junto. E até muita gente mandou mensagem agradecendo aí. E é bacana, né? Eu só não agradeci mais porque eu não passei na objetiva, né? Mas a peça, puta que pariu, ficou linda. Eu abri a peça na hora do almoço. A peça foi de tarde, né? Ou foi não lembro agora, mas antes da prova eu abri, eu fundamentei lindo, 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 porque ele tinha dado essa sugestão, e eu fui na onda, né? Fui na vibe da macumba dele, e deu certo, em parte, né? Pelo menos a peça serviu. Pois é, mas Esse é o raciocínio do professor Dalmar, entendeu? Você vê ali nos últimos instantes que você acha que o cérebro não absorve mais nada, mas está absorvendo, entendeu, colega? Foi o que aconteceu contigo. Vamos confiar, vai dar tudo certo. Dá tudo certo. Se não der nada, assim, como a gente diz, né? Vai dar nada. Se der, é pouca coisa. Então, espero que dê muita coisa, né? Principalmente na semana, assim, seria bem bom. A pessoa ver um relatório, olha. Eu não queria também, não, mas vai que. Querer é ótimo, né? Como se eu tivesse querer alguma coisa. Bora lá. Infiltração de agentes do ECA. Caiu na PF, foi uma peça muito inteligente, foi uma peça muito boa de se cair, muito bem feita, muito bem elaborada e boa de argumentação. E você tem diversos artigos, você tem um rol taxativo de crimes, que ela é cabível, que esse é o diferencial dela, é um rol taxativo de crimes contra criança, contra adolescente, e que traz essa questão de você demonstrar o porquê. Até porque essa questão dos crimes contra a criança ou adolescente, principalmente crimes sexuais, eles acontecem de rodo na internet, de rodo, de rodo. A gente vê direto isso acontecendo, questão de menores que estão sendo aliciados pela internet, ou vídeos, ou fotos, e por aí se vai. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, atente-se aqui na hora que você for pedir. Se trouxer vara criminal, você bota vara criminal. Mas possa ser que haja a possibilidade de ser da vara da infância e da juventude. Porque tem lugares que eles deixam lá o trâmite dessa divisão. Se você não é da Bahia, você não tem a obrigatoriedade de saber. Mas se na questão deixou claro que foi deferido pelo juiz da vara da infância e da juventude, tal medida, então você vem na cabeça. Então, se o juiz da vara da infância e da juventude deferiu, talvez ele seja juiz prevento. Então, você vai colocar vara criminal, né, da infância e da juventude da comarca D. É isso que eu estou falando. Se atentem a isso. Caso não traga, não seja específico de inventar. Vara criminal da comarca D, né? Cidade, estado e tudo mais. O preâmbulo, a Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio do seu delegado de polícia, afinal, indicada a mesma coisa. Talvez traga uma delegacia especializada a criança e adolescente, que é a DEPECA, que é a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. Eu achei em qualquer lugar, né? Só abreviar, né? Então não tem muita diferença de um lugar para outro, não, porque a abreviação é a mesma. Então, você vai colocar, se vier, deixando claro, até porque é um crime, são crimes que são específicos, né, contra criança e adolescente, então geralmente a investigação corre nessas delegacias especializadas, mas se não vier também não invente. Não usa suas atribuições legais, constitucionais e legais, a mesma coisa, artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 2.830, 147 da Constituição da Bahia, e, por fim, o artigo 50, inciso 5, a linha D da Lei Estadual número 11.370, de 2009, do Estado da Bahia, vem na forma do artigo 190A2 do ECA,
Ou você pode botar ECA, ou Estatuto da Criança e do Adolescente, ou Lei 8.069 de 90. Não tem nada errado, vai ser pontuado as 3 coisas, normalmente, né? Então, se infiltração do ECA é justamente esse diferencial. Você pode botar aqui, representar pela infiltração virtual de agentes, entendeu? Você pode acrescentar aqui o virtual, para não ficar parecido também com o outro, você coloca aqui o virtual, o estagiário esqueceu de colocar aqui o nome virtual. Então, infiltração virtual de agentes é o local da infração. Na peça da PF, eles deixavam claro que ela no seio da internet, no site tal, né, que era um bate-papo e não sei o que, não sei o que. Isso aí que vocês vão detalhar, certo? Pelos fatos e fundamentos abaixo delineados. Síntese das informações passadas, né, indicando os possíveis suspeitos. Isso foi pontuado na prova da PF, veio pontuado, então você pode colocar ou aqui nos seus fatos ou quando você for falar do seu direito. Né? Síntese das informações, tipificação do crime. Atente-se à tipificação do crime. Atente-se. Por quê? Porque o rol é taxativo dos crimes que vão poder ter essa infiltração virtual de agentes do ECA. É taxativo. Ah, não consigo decorar. Bruna Maria me ensinou a decorar. Cada artigo tinha uma palavrinha-chave, que aí acabava que ativava a mente para você lembrar do artigo todo. Aí você vai ver, logo em seguida tem aí. Primeiro, ela dizia 240, produzir, aí vinha 241, vender, o segundo, oferecer, decore o núcleo do tipo. Pelo menos isso, para você saber. Mas caso você não saiba, coloca lá que é do ECA, crime do ECA. Entendeu? Mas assim, a ideia é que você pelo menos decore esses núcleos do tipo para ser específico. Por quê? Porque eles vão pontuar. É sacanagem, mas a gente não tem muito que brigar, certo? O cabimento não tem relativização do direito fundamental, como falei anteriormente na infiltração de agentes da ORCRIM, também aqui não há relativização de direitos fundamentais. O cabimento é que você deixa claro que é o artigo 190A, que a infiltração de agentes poderá, na internet, com o fim de investigar crimes previstos. Aí, o rol de crime é esse. Eu trouxe exatamente, inclusive trouxe descrito crime por crime. Então, decorem o núcleo do tipo. 240, qual o núcleo do tipo? 241, qual o núcleo do tipo? E por aí sucessivamente. Né? Requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia. E vai conter a demonstração da sua necessidade, aquilo que a gente falou anteriormente, isso veio na prova da PF no espelho da CESP, demonstrar necessidade, como também o alcance da tarefa, você deixa claro por que essa infiltração, o que, é que eles alcançariam nessa infiltração de agentes. Né? Mais investigados, mais elementos probatórios e por aí se vai. E os apelidos, né? Que na peça da PF trouxe os apelidos deles e foi constado e foi pontuado quem colocou o nome dos apelidos. E, quando possível, os dados de conexão cadastrais que permitem a identificação dessas pessoas. Isso aqui eu acho mais específico para acontecer, mas se vier, você deixa claro, os dados de conexão. De uma LAN house, vamos supor, né? Que permite a identificação, o IP é tal, você vai colocar aqui os dados de conexões ou cadastrais que permitem a identificação dessas pessoas. Mas talvez não venha. Se vier, você coloca, porque está no inciso, ok? Os pressupostos é o indício de autoria e materialidade dos seguintes crimes cometidos em face de criança ou adolescente. Essa é a fumaça do bom direito, que para você... se você for pedir uma representação dessa infiltração de agente do ECA, é um rol taxativo de crime. Então, você deixa claro que há indícios de autoria e materialidade do cometimento de delitos contra criança e adolescente. E aí você vem aquele rol de crimes, tanto do ECA como alguns crimes específicos do Código Penal. Né? O 240, 241, 41A, 41B. Eu não vou ler um por um, porque vocês vão ler e tentar decorar a questão do núcleo do tipo. Principalmente porque, se vier, você sabe pelo menos dizer qual é o artigo. Certo? E do Código Penal tem essa questão de invasão de dispositivo informático, o estupro de vulnerável e a corrupção de menores. Né? E a satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, favorecimento da prostituição e de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente. As infrações, todos os crimes estão aí. Todas estão aí. Né? Então, assim, pensa que a infiltração virtual do ECA, ela traz um rol taxativo. Então, você precisa encontrar um desses crimes já ativamente de vocês, quando você encontrar um crime desse. Principalmente envolvendo criança e adolescente. Porque é muito provável que seja. Tenho certeza que aquela da PF, todo mundo sabia que ia ser uma infiltração
do ECA, porque era bem específico. Tava cometendo delito com imagens pornográficas de crianças e tal. Era pela internet. Então, assim, não tinha outra medida para você pedir. E o perigo na demora é você demonstrar aqui é a última ratio, né? Você deixa claro que dá-se a medida encontrada demonstrando a sua necessidade, alcance das tarefas, então é a última ratio. Essa infração penal, o artigo 190A, parágrafo 3º, deixa claro que a infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Então, você faz uma interpretação ao contrário senso, dizendo que é o único meio admissível para que você tenha, para colher indícios ou para você colher os elementos diante dos fatos que foram praticados. Dos pedidos, né, ante o exposto representa pela infiltração de agentes na rede mundial de computadores, no prazo de 90 dias, após manifestação do Ministério Público, sem contudo da ciência parte investigado, a fim de permitir a eficácia da medida. Nesse termo, pede deferimento, local, data, delegado de polícia. Então, trouxe para você aqui alguma dúvida dessa peça? Só lágrimas. Não? Sim? Então, é uma peça inteligente, é uma peça boa de se cair. As duas infiltrações, eu acho peças bem inteligentes para você trabalhar. Mas a minha queridinha captação, eu não vou dizer nunca que eu estou prevendo, mas é a menina dos olhos para mim, porque eu acho uma peça muito inteligente, nunca caiu, a inovação do pacote anticrime e tudo mais que eu trouxe. A gente terminou as peças, como ninguém tem dúvida, ou entenderam bem, ou não querem falar. Mas também está muito esmiuçado o material está muito explicado. Depois vocês dão uma lida, mesmo sem anotar nada, vocês vão conseguir perfeitamente fazer o máximo possível do espelho. A gente vai trabalhar a rodada da semana passada, da rodada 2, que foi uma interceptação telefônica. Eu deixei claro eu vou ler o caso um pouco para a gente discutir. Aqui. Eu trouxe um caso de um rapaz que foi abordado, certo? Trouxe a data específica, trouxe a questão onde ele foi, então nós temos a cidade dos fatos, nós temos a delegacia, aqui eu botei a primeira DP de Feira de Santana, nós temos a delegacia específica, lotado na primeira DP de Feira de Santana, então esse era o local, foi pontuado. A gente trouxe o número do inquérito também que foi pontuado, a referência do inquérito policial. Eu deixei claro a todo momento tudo o que tinha sido feito. E que o único meio que ele se utilizava era o telefone. Então, assim, você chegou numa peça prática, você viu um telefone, tenha atenção. É muito provável que seja uma interceptação telefônica. Pode não ser nada, pode ser só uma informação solta. Mas abra os olhos para isso, né? Eu trouxe aqui que ele morava numa residência no centro de Feira de Santana. Não tem como você pedir uma busca e apreensão no centro de Feira de Santana. Não tem como. Não tem como. Porque seria uma busca e apreensão genérica. Então, eu já trouxe aqui para você... Tá me seguindo, é? Eu trabalho lá, viu? Você trabalha em Feira de Coincidência? Eu trabalho na DT de Feira. Gente, eu achava que você trabalhava em Salvador. Eu transferi esse mês passado. Ah, foi verdade, eu só não sabia para onde era. Pois é, foi lá. Foi lá na sua área. Tô bem, chocada. É a sua primeira DP também, Feira de Santana? É porque aqui só tem duas, né? Então, não dava para ser muito difícil. É a primeira e a segunda, eu trabalho na segunda. Eu ia para a primeira e acabei ficando na segunda. Que erro, eu deveria ter colocado segunda para ser você. Botar a investigadora Alana Fialho. Então, assim, eu trouxe centro justamente para vocês não acharem que fosse uma busca e apreensão. Porque não tem um endereço exato, não existe busca e apreensão genérica, certo? Então, era claro que era vara criminal da comarca de Feira de Santana, porque eu trouxe os fatos a acontecerem em Feira de Santana, referência do inquérito policial, botei a questão de ser lotado na primeira DP de Feira de Santana, representação pela interceptação telefônica das comunicações do terminal. Eu trouxe o terminal e a interceptação telefônica seria nisso. Então, você traz os dispositivos constitucionais e legais, são aqueles todos que a gente trabalha, Constituição do Estado, lei estadual, dispositivo sobre a medida, que é o dispositivo que traz o embasamento da medida,
que é o artigo 3º, inciso 1 da Lei 9296 de 96. E aí você vem, resumo dos fatos, né? Dos tipos cometidos e das diligências que foram realizadas, 2 pontos, todo mundo pontua, só se você não botar nada. O crime, eu deixei claro que era uma investigação de tráfico de drogas, então tinha que constar. Teve gente que não colocou. Se eu coloquei lá que era isso, você tem que colocar, você vai pedir como? Vai embasar como o seu pedido de sua interceptação? Como é que você vai provar que é um crime punido com reclusão se você não vai botar qual é o crime que está sendo investigado? Então, o artigo 33 da Lei de Drogas, o cabimento da interceptação, a relativização do artigo 5º, inciso 12, né, 2 pontos. O cabimento também você trazendo que é um crime punido com reclusão, que é o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, e descrever com clareza o objeto da investigação, né, que agora você sabia que era Bruno, então você vai descrever com clareza o objeto da investigação com a qualificação dele do investigado. Você sabia que o nome dele era Bruno. Nesse momento o crime está sendo cometido de um orelhão, onde eu não sabia quem era. Você vai determinar a linha, você vai deixar claro que não tem como identificar a qualificação do investigado. Mas você tem que citar esse artigo 2º, parágrafo único da 92, 96, 96. Certo? O fumus comis delicti, que é o artigo 2º, inciso 1, né, que é o indício razoável de autoria ou participação, necessário essa palavra-chave, indícios razoáveis de autoria ou participação. Há a necessidade de você citar expressamente isso. E o perigo na demora é quando a prova não puder ser obtida por outros meios, que é a última ratio, para você demonstrar que a interceptação telefônica é a última medida possível. Já foi feita diversas diligências e não encontra nada. E ele se utiliza do telefone. Então, há necessidade dessa interceptação justamente por isso. É a última medida disponível para você colher elementos informativos. Os pedidos, que é a interceptação telefônica das comunicações, bem como do seu respectivo e-mail, é como eu falei. Peça do e-mail, por quê? Porque se ele trocar o chip do celular, o telefone é o mesmo, que é o que acontece muitas vezes. Então, você tem que pedir um e-mail que você deixa claro para o juiz que se ele trocar o chip, né, ele mudou o chip, o e-mail é do telefone, então você não vai perder a sua interceptação telefônica, ela será válida porque será o mesmo aparelho que você vai continuar fazendo a interceptação. O prazo de 15 dias, né, contado da data da sua implementação, como tem na respectiva Lei 9296 de 96, o fornecimento de localização de sinais via estação rádio base, da linha representada, bem como da linha que com eles mantiveram contato, cujo seja interesse da investigação, é você fazer uma triangulação. Isso geralmente se pede para você saber quais são as linhas, onde é que elas estão, essas linhas que estão mantendo contato uma com a outra. É você trazer onde cada linha está, justamente para você fazer uma triangulação de onde o cometimento desse delito. Então, você pede a estação rádio base, né, dessas linhas, para que tiveram contato com esse investigado, fornecimento dos dados cadastrais da linha representada e das linhas que mantiveram contato, você saber quem conversou com esse cara, desde determinada data, você quer saber quais são as pessoas e você quer os dados cadastrais dessas pessoas. E determinação do cumprimento, né, imediato pelas empresas portadoras. Não precisa citar, não, Brasil Telecom, claro. Bota só as empresas prestadoras de serviço de telefonia. Tá bom e suficiente. Local, data, Feira de Santana, foi um dos fatos que foram aconteceram. Data, não tem data específica, delegado de polícia. Essa parte aqui do domínio de redação jurídica é para mais questão de coesão, coerência. A gente faz análise justamente dessa questão da norma culta e por aí se vai. Quem está na correção tem esse plus, né? De ter esse feedback. E eu acredito que o feedback é muito bom. Quem é aluno aí melhorou 1000% na segunda peça. A gente vai para a segunda questão, que é na verdade, o primeiro estudo de caso prático. É um estudo bem interessante. Eu trouxe para vocês um entendimento mais doutrinário. Eu não sei, não tem como a gente chegar e dizer, eu acho que isso não cai. Não tem como. Por quê? Porque é um estudo de caso prático. Ele não vai, porque a gente tem que a IBFC, tem em mente que a IBFC é letra de lei. Isso é o que a gente tem. Mas o que é que você vai fazer em 15 linhas com letra de lei? Você vai botar um caso prático e pedir para dizer todos os crimes? Então, assim, abra a mente de vocês para tudo que pode vir. E outra, vocês têm que parar para pensar que tem muita banca que não tem tradição em fazer concurso para delegado, que está vindo trazendo informativo de rodo. Veja aí, veja a prova daqui do Mato Grosso do Sul, veja a prova do Paraná, do Mato Grosso aqui caiu Fish Expedition, que é as gerações probatórias lá, né? Probabilidade, possibilidade, certeza. Então, assim, é uma coisa que foi informativo do STF, a prova foi o quê? Janeiro, foi informativo de dezembro.
Então, assim, você tem que estar atualizado. A mesma coisa da prova do Paraná. Caiu informativo na discussão. Que a gente nem imagina que possa cair, caiu. Porque a banca não tem tradição. Mas, e aí? Alguém está elaborando aquela prova e alguém tem uma visão mais moderna. Então, assim, o caso prático era basicamente da aplicação ou não do princípio da insignificância. O primeiro ponto era você trazer o que seria o princípio da insignificância e qual é a sua natureza jurídica. E a natureza jurídica a gente sabe que é uma causa exclusiva da tipicidade material. Porque supralegal, né, que ela é supralegal, não existe no ordenamento jurídico, não existe em nenhuma lei específica trazendo a possibilidade dessa exclusão da tipicidade material pela insignificância. Então, ela é uma causa supralegal, eu esqueci de botar o supralegal, de exclusão da tipicidade material do crime, né? Você trazer aqueles requisitos do STF, eu nem pontuei, mas assim, todo mundo trouxe, mas é muito bom trazer porque normalmente seria pontuado. E trazer essa questão de uma divergência da teoria clássica, da teoria mais finalista, dessa teoria mais moderna. A teoria clássica entende que o delegado de polícia ele não faz uma análise material do crime. Ele deve simplesmente analisar o fato que foi praticado, se existir uma adequação formal, uma adequação típico, norma ao fato, você aplica a lei. A lei deve ser aplicada, é o juiz que vai analisar o princípio da significância ou não você. Por mais que você gere todo um procedimento custoso para o Estado, desgastante para o indivíduo, sabendo que vai ser a mesma coisa acontecer, você tem que seguir, porque essa é uma doutrina clássica. Então, você tem que seguir essa linha de raciocínio e trazer uma divergência. Teve muita gente que trouxe dizendo que se aplica a insignificância, mas não trouxe em nenhum momento um pensamento contrário, dizendo que existe uma doutrina que não entende dessa forma. E é comum, é muito comum. Teve um delegado aqui que me deu aula, ele é mais antigo, ele é delegado de classe especial, ele disse que ele não aplica. Ele não aplica. Ele não é juiz, ele diz isso, eu não sou juiz. É a visão dele, e é entendível e é respeitado, porque é uma divergência, então você tem pensamento para todos os lados. Como tem gente delegados que são mais novas, que diz que aplica. Porque só geraria um custo, uma investigação que sabe que vai ser tudo arquivado, ou que vai dar em nada, e você desgaste. Mas aí também eu falo, o delegado, ele falou que ele prefere ter noção de como o juiz dele trabalha. Eu acho isso muito importante. Você, como delegado de polícia, quando você chegar na sua cidade, você tem que saber como é a cabeça do juiz e do promotor. Até porque, senão, não anda. Não anda. Eu já sei que o juiz de onde eu vou trabalhar, que vai acontecer semana que vem, ele tem uma cabeça mais fechada para essas coisas mais modernas. Aí, que cara eu vou estar pedindo a porra de um princípio de significância? Não tem como. Não tem como. É querer eu estar me dispondo com quem eu preciso. E todo mundo, um precisa do outro. Do mesmo jeito que você precisa investigar bem, o outro precisa autorizar as diligências. Né? Quando exige uma autorização judicial. Do mesmo jeito o MP, não se opor a alguma coisa que você queira. Então, assim, tudo anda junto, aprendam isso. Então, você tem que dançar conforme a música. Principalmente a autoridade policial, né? Tem que andar conforme a música mesmo. E trazer a doutrina mais moderna que entende. Porque a doutrina mais moderna, Hoffman defende muito isso, ele entende que, na verdade, o delegado de polícia, a autoridade policial, é o primeiro garantidor de direitos fundamentais. E é real, isso é real. Você é o primeiro, porque chega primeiro em você, não chega no juiz, no promotor, vai direto para a delegacia. Você é o primeiro garantidor daquela liberdade. Por isso que é muito importante na análise de você lavrar ou não flagrante, ou de você decidir ali naquele momento pela liberdade daquela pessoa, que você está garantindo inicialmente, e a gente nunca vai ter noção da questão de como vai ser a vida da pessoa dali para frente. E todo o estigma diante daquela prisão. Principalmente em cidade pequena. Ou você acha que a notícia não corre, fofoca não corre, né? Então, assim, é aquela coisa, você tem que fazer uma análise um pouco mais detalhada de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Até porque você está lidando com a vida de uma pessoa, principalmente com a liberdade, que é um dos maiores bens que a gente tem. Então, a doutrina mais moderna, ela entende que o delegado de polícia ele pode e deve aplicar o princípio da insignificância. Se exclui a tipicidade material do crime, para que eu vou dar início a um inquérito, eu vou dar início a toda uma situação que vai acabar também fadada ao fracasso de não existir, de acabar, de ser finalizado. E baseado nisso, muitos delegados de polícia, quando eles aplicam, eles fazem todo o procedimento, fazem num papelzinho, tudo bonitinho, para também deixar guardado, né, documentado, o porquê você fez aquilo. Porque se der BO, se a vítima for atrás, né, que a vítima pode ir atrás,
você justificar para quem te pedir informações sobre isso, o Ministério Público ou a autoridade judicial. Tipificar o crime de furto, muita gente fez tudo, mas não botou que era um crime de furto. Era um furto. Não deixava, a tipificação formal é de furto. Por mais que a gente está excluindo a tipicidade material, mas formalmente é um crime de furto. Certo? Essa análise de estrutura e expressão é mais para coesão, coerência, a questão do texto dissertativo argumentativo que exige, e aí é só para quem está na correção mesmo. E o segundo caso, que é o rapaz, o candidato ao concurso da Polícia Civil da Bahia, ele está tentando mudar a data e horário da realização da prova, né? Por motivos religiosos. Ele é adventista e ele quer mudar a data da prova. Vamos supor, estou dando um exemplo. Segundo ele, não permite horário de horário marcado. Diante da situação narrada, há possibilidade dessa alteração. Fundamente sua resposta de acordo com o funcionamento do STF. Já que alguém falou uma coisa... Exato, essa questão é muito inteligente porque ela traz requisitos para essa mudança. Então, eu acho muito importante porque são 3 coisas que você tem que entender. Primeiro, a primeira coisa dessa questão motivo religioso é algo ligado à religião, que é ligado ao direito à liberdade religiosa, que está na Constituição Federal. Então, esse é o primeiro ponto. Questão da escusa de consciência por motivo de crença religiosa, né, que está na nossa Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 8º, né, que ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar, né, para eximir-se da obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir a prestação alternativa. Diante desse embasamento constitucional, você começa a trazer um entendimento dos tribunais superiores, né, foi um entendimento do STF, informativo 1000 do STF, que trouxe essa possibilidade de alteração, sim, das datas e horários previstos, igual outro entendimento também do STF, em que ele pode cumprir deveres funcionais em dias alternativos por motivos religiosos, desde que cumprido alguns requisitos. Então, esses requisitos é que trouxeram quase toda a pontuação. Primeiro ponto, você traz a possibilidade dessa alteração baseada em entendimentos recentes dos tribunais superiores, do STF, e os requisitos presença da razoabilidade da alteração, tem que ter um motivo razoável para que seja alterado, preservação da igualdade. Como é que eu preservo a igualdade? Vou dar um exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul aconteceu isso. A prova foi feita no sábado, e quem era adventista teve que entrar na sala junto com todo mundo, em uma sala específica. O que eles não podem? Eles não podem fazer nada, nenhuma atividade, assim, né? Então, eles entraram numa sala, ficaram lá até 6 horas, quando todo mundo foi liberado, quando deu o pôr do sol, que tem que ser até o pôr do sol, eles começaram a prova deles. Então, a prova deles deu início às 6 horas, se não me engano. Mas eles estavam desde 1 hora. Por quê? Isso preservou total igualdade. A prova deles foi igual à minha. Nossa, mas deve ter sido cansativo por bichinho e ficar lá um olhando para a cara do outro. Mas, senão, não teria igualdade. Porque qual é a igualdade que tem da prova ser diferente? E não houve um ônus desproporcional para a administração pública. As provas estavam impressas, não teve que imprimir uma prova específica para eles, entendeu? Ah, se for preciso mudar a data. Nesse caso, mudou a hora. Mas se é preciso mudar a data, também vai ter que ter uma forma de não haver a quebra dessa igualdade. Não sei como vai acontecer, porque em dias diferentes, como é que vai aplicar a mesma prova? Então, é bem complicado essa questão. Mas, assim, provou esses 3 requisitos, razoabilidade, presença da igualdade entre os candidatos e não acarretou um ônus para a administração pública, deverá decidir de maneira fundamentada. Então, esses são os 3 requisitos. Bom de caírem, porque são 3 requisitos, vão ser pontuados. Questão da escusa de consciência por motivo de crença religiosa. E é isso que eu acho que é uma questão muito boa, recente, né? Envolve essa questão constitucional dos direitos fundamentais e tudo mais. Alguém tem alguma dúvida, alguma reclamação? Deixa eu... Pode falar. Assim, se eu fizesse essa questão, na Vera, que eu vou falar a verdade, eu não fiz, não. Eu acrescentaria a perda dos direitos políticos em caso de descumprimento da prestação alternativa, a possibilidade da perda. Não, é muito bom trazer também. Eu não coloquei para não ficar aquela coisa tão cheia de coisa, sabe? Mas dá sim para você colocar. Agora sim, só cuidado, que você na prova da BC tem 15 linhas. Esse é o problema, você falar mais coisa além, entendeu? Você tem que realmente ter cuidado. Semana que vem, a nossa rodada 4 é dia 13. 3 é que dia?
Eu estava dando uma olhadinha no edital. Eu não sei É se você quarta. entende. Tá, é quarta. Meu áudio tá aberto. Dia 15, eu vou me apresentar. Não, na quinta, eu vou me apresentar na cidade que eu vou trabalhar. Eu não sei se eu vou no dia 3 ou se eu vou no dia 14 logo cedo. Eu já estou pré-avisando vocês que se eu precisar mudar a data... Deixa eu parar aqui a gravação, peraí.